O Espírito de Deus é uma pessoa ou é o poder que emana de Deus? Existem dezenas de coisas na Bíblia que definem o Espírito Santo, mas nenhuma delas diz que o Espírito Santo é uma pessoa. O João 6,63 diz lá: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Que palavra é essa? É as palavras da Bíblia, né? Diz lá que a palavra que eu vos tenho dito, a palavra da Bíblia, é espírito e vida. Em Colossenses 2,5 diz assim: Paulo já falando do espírito dele, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Eles fizeram lá uma festa lá espiritual e Paulo escreveu uma carta para eles dizendo: embora eu não possa estar com vocês aí em pessoa, mas em espírito eu estou. Em espírito, Paulo fala, em pensamento estou, porque eu estou pensando aí em vocês, como se eu estivesse aí. Atos 1,8 diz que o Espírito Santo é o poder de Deus. O Espírito Santo não é outro Deus, um terceiro Deus. Mas em Atos diz que o Espírito Santo é o poder que emana de Deus. A Bíblia diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus. Isaías 61, lá o Senhor Jesus disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Senhor Jesus também, para fazer os prodígios, os milagres, ele precisou de receber do Pai o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, ele não é Deus também não. E para ele fazer a obra de Deus, do Pai, precisou dele receber o Espírito Santo. Então ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar, para pregar e para curar as pessoas. O Senhor Jesus só suportou as dificuldades porque ele tinha também o poder do Pai no seu coração, na sua mente. O Espírito não tem corpo e nem carne. Certa vez os discípulos ficou apavorados ao ver Jesus andando sobre as águas. E o Senhor Jesus falou com ele: olha, Espírito não tem corpo como vocês veem que eu tenho aqui. E aí eles calmaram. Os discípulos pensaram que o Espírito era como se fosse um fantasma. Um fantasma, uma coisa diferente, né? E o Senhor Jesus disse: não, o Espírito não tem corpo. O Espírito de Deus não é uma pessoa, nem um fantasma. Ele é o poder de Deus. Agora, por que o Espírito Santo não pode ser uma pessoa? Porque ele pode ser derramado. Lá em Joel 2,28 diz que o Espírito Santo foi derramado, será derramado sobre toda a carne. Ezequiel diz que porei dentro de vós o meu espírito. Deus falando através do profeta Ezequiel, ele disse: porei dentro de vós o meu espírito. Se o Espírito Santo fosse uma pessoa, uma terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou mesmo da divindade, como eles poderiam colocar uma pessoa dentro da outra? Não tem lógica, não tem pensamento, não tem nem jeito de pensar nisso. Só louco mesmo para pensar. Mas como o Espírito de Deus é o poder de Deus, ele pode ser derramado e colocado na mente das pessoas. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos e de repente veio do céu um som e foi derramado sobre o povo, sobre o Espírito Santo. O Espírito também, ele é que dá vida.
O Espírito, e soprou, lá em Gênesis 2,7 diz assim, 2,7, e soprou na narina de Adão o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. O que tinha vida ali é o sopro é o Espírito de Deus, e naquele sopro havia vida e poder. Todos os evangélicos, católicos, protestantes, espíritas, adventistas, eles acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa. Eles acreditam, infelizmente acreditam. E essa pessoa, quando anda aí para baixo e para cima. Agora vamos raciocinar dentro da lógica. Se o Espírito Santo fosse uma pessoa, o mundo hoje com quase 8 bilhões de pessoas, como que uma pessoa, se o Espírito Santo fosse uma pessoa, como essa pessoa poderia atender essa população? Uma pessoa só tem condições de estar em um lugar ao mesmo tempo. Ele não tem condição de atender várias pessoas. Um médico, quantas pessoas um médico pode atender por vez? Só uma pessoa. Assim também, se o Espírito Santo não fosse o poder de Deus, fosse uma pessoa, ele só conseguiria atender uma pessoa de cada vez. E está em um só lugar de cada vez. Nós temos que dar graças a Deus, porque o Espírito Santo é o poder de Deus. É um poder que abrange o mundo inteiro. O salmista perguntou assim, de onde fugirei do teu Espírito? Se descer as profundezas do mar, tu está lá. Se subir às alturas, o Senhor está. Teu Espírito também está lá. Não é Deus que está lá, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus move sobre o mundo. Deus mesmo em pessoa, nós sabemos que Ele está no céu. O Senhor Jesus também, em pessoa, Ele está no céu, no lugar santíssimo do santuário. Mas o Espírito de Deus, o poder de Deus, é o poder de Deus. Ele abrange o universo. E é muito triste ouvir as pessoas dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, ou que ele é o terceiro Deus. O Espírito é o poder de Deus. Nada de pessoa, nada de terceiro Deus. O Espírito de Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Então o Espírito Santo de Deus, ele está em todas as partes. Não existe nenhum lugar que o Espírito de Deus não se faz presente. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o poder de Deus. Mas com o surgimento da doutrina da Trindade, as pessoas já não podem mais dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, é um poder de Deus. Tem que dizer que ele é Deus também para formar a Trindade. Olha que estrago fez essa doutrina da Trindade, gente. Olha o estrago que ela fez. Fez as pessoas falar que Jesus é o Filho de Deus e fez as pessoas falar também que o Espírito, o poder de Deus, é também um terceiro Deus. Com isso, as coisas complicou demais.